Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje aqui, nós vamos começar a estudar aqui dentro da teoria das estruturas um dos nossos conteúdos que faz parte da ementa, que é o princípio aqui dos trabalhos virtuais, tá? Basicamente, o que a nossa ementa traz que a gente tem que estudar aqui? Porque quando a gente fala de trabalhos virtuais, a gente pode expandir isso para diversos conteúdos, para resolver diversos tipos de problemas. O que a nossa ementa traz é a aplicação do princípio dos trabalhos virtuais para o cálculo de deslocamentos em estruturas, tá? Mas a gente vai primeiramente, fazer algumas análises aqui, entender o que é isso, como que ele se comporta e algumas outras aplicações que a gente pode também usar para resolver problemas a partir desse conteúdo do princípio dos trabalhos virtuais, tá bom? Então vamos lá, né? Eu fiz aqui um esqueminha. Então, dado um ponto A em equilíbrio, então imagina que a gente tem um ponto A, né, um ponto qualquer aqui, um corpo, tá em equilíbrio, e aí esse nosso corpo ele está sujeito aqui à ação de algumas forças externas aqui, né? Tem forças externas F1, F2 em direções variadas, tá? O que nos diz, né, o princípio dos trabalhos virtuais, né? Que a gente vai supor um deslocamento delta, um vetorzinho aqui, o deslocamento vetorial, né? Delta, e aí esse nosso ponto A, ele passa de estar na posição A para uma posição A'. Porém, esse deslocamento aqui, ele é virtual, tá? Esse deslocamento, ele não existe. Então, delta, ele é um deslocamento virtual. Como assim um deslocamento virtual, professor? É porque o nosso corpo está em equilíbrio, se ele está em equilíbrio, ele não vai sair daqui. Então, a gente estabelece esse corpo aqui como um ponto que está aqui, e eu vou forçar a barra para me falar que houve um deslocamento delta aqui, ó, chamado de delta, e esse deslocamento, ele não existe, tá? Ele é um deslocamento que ele é virtual. Então, eu suponho que ele é virtual, tá? Mas para depois a gente conseguir estabelecer algumas relações para calcular forças, calcular deslocamentos. Então, eu estou dizendo que esse ponto saiu daqui para cá, mas esse deslocamento na realidade ele não existe. Então, por isso que chama princípio dos trabalhos virtuais, né? O que é o trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. A gente tem que tomar cuidado para não confundir trabalho com momento, né? Por quê? Porque o momento ele é a força, grandeza vetorial, vezes distância, né? R vetorial, F, né? Que o Rzinho nosso lá é uma grandeza escalar. Em trabalho, né, que a gente estuda lá na física, né, segundo ano, eu acho, não sei. Trabalho é força vezes deslocamento, grandeza vetorial, vezes o cosseno do ângulo θ, né, que é formado entre a força e a orientação do deslocamento. Então, na verdade, o trabalho aqui, ó, trabalho é WI, né, trabalho é a força, né, FI, uma força na direção qualquer, vezes deslocamento. E ainda tinha aqui, ó, na verdade, um cosseno de θ, certo? Beleza. Entendido que trabalho é força vezes deslocamento, né? Esse deslocamento não é distância, é o quanto meu objeto se deslocou, que é a diferença, né? Então a gente consegue estabelecer aqui algumas relações. Então, ao longo do deslocamento virtual, se eu tenho forças atuando, né, em diversas direções, por isso chamado de FI, nós temos então trabalhos sendo realizados, tá? Então, WI é igual a FI vezes delta, né? Duas grandezas vetoriais aqui. Então, se a gente quiser descobrir qual que é o trabalho realizado por todas essas forças aqui, né, é só a gente fazer o quê? Um somatório, né? Então, isso aqui vai nos resultar o seguinte, que o somatório, né, dos trabalhos, né, aqui, ó, somatório dos trabalhos, é igual ao quê? Ao somatório de todas as nossas FI, nossas forças, vezes deslocamento. Certo? Mas aqui o deslocamento ele é uma constante, ele é um valor fixado. Então eu posso tirar esse deslocamento do deslocamento aqui do nosso somatório. Então vai ficar que o somatório dos trabalhos, ele é o quê? Ele é o nosso deslocamento virtual vezes o somatório aqui, ó, de todas as nossas FI. Perfeito? Mas se a partícula está em equilíbrio, ó, a gente tem essa condição que a partícula está em equilíbrio, quanto que vale o somatório de todas as forças? O somatório de todas as forças é igual a zero. Perfeito? Então, o somatório das forças, somatório das nossas FI,
é igual a zero. Isso implica o quê? Que se o somatório das nossas forças ele é igual a zero, quanto que é o somatório de todos os trabalhos aqui? Né? Fazendo essa análise. Ó, a gente vai entender então que o somatório dos trabalhos virtuais aqui, ó, WI, é igual a zero. Isso é o princípio dos trabalhos virtuais. Nada muito complexo. Então, o princípio dos trabalhos virtuais nos diz isso. Nos diz que eu aplico um deslocamento virtual e que o somatório de todos os trabalhos realizados por essas forças é igual a zero, tá? Esse deslocamento ele não existe. Se esse deslocamento não existe aqui, porque minha partícula está em equilíbrio, né? Quando eu fizer essas relações, vai dar igual a zero. Ah, é só isso? E o que eu faço com isso? O que eu faço a partir dessas relações aqui? Bom, a partir dessas deduções aqui, entendendo o que é o princípio dos trabalhos virtuais, que é um trabalho realizado por um deslocamento virtual, ou pode ser também uma força virtual, a gente consegue estabelecer algumas relações para resolver alguns problemas da mecânica, problemas isostáticos, problemas das estruturas hiperestáticas, tá? E aí, o nosso objetivo aqui é focar mais na parte de deslocamentos, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas relações que são interessantes também para a gente ver algumas aplicações a mais. Então vamos ver aqui alguns exemplos de utilização, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vou colocar, na verdade eu vou vir aqui para cima, tá? Vamos lá. Exemplos de utilização, tá? Então, vamos pensar, uma das aplicações que a gente pode ter para o princípio dos trabalhos virtuais é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma estruturazinha, né? Bem simples. Aqui. Vamos imaginar que a gente tem essa estrutura aqui. Essa barra aqui é reta, tá? Tá meio torta, mas ela é retinha. Aqui eu tenho um apoio. Aqui eu tenho outro apoio. E aqui, ó, vamos ter uma carga P aplicada. E é isso. Olhando para essa estrutura, o que a gente chega à conclusão, né? Olhando para essa estrutura aqui, essa estrutura ela é uma estrutura que ela é hiperestática, né? Por quê? Porque, olha só, eu tenho aqui a reação, ó, apoio de segundo gênero. Então, eu tenho aqui ó, uma F1 aqui. Ó, peraí, tem uma F1 aqui, ó, vamos colocar a F1 aqui na horizontal. Aí nós temos uma F2. São os chamados mecanismos. Uma F3. Uma F4 aqui. Eu tenho 4 incógnitas e 3 equações para resolver. Tá, vamos. Aí esse lado aqui, a gente pode dizer que esse lado aqui tem uma medida de comprimento L. E esse lado aqui é uma medida de comprimento L também. E aí? Eu tenho essa força aplicada aqui. Eu tenho essas grandezas para resolver. Então, aparentemente, ela é uma estrutura hiperestática. O princípio dos trabalhos virtuais ele é muito útil também para resolver estruturas hiperestáticas, tá? Realmente, quando chegar lá no método das forças, a gente vai entender um pouco mais. É meio que uma aplicação dele. Mas, de cara aqui, o que a gente pode deduzir? Ó, a gente viu que a gente pode descrever um deslocamento virtual aqui, que ele não existe, mas eu posso assumir ele, né? Então, aqui, ó, vamos imaginar que essa nossa estrutura, tá? Aqui é um apoio fixo, tá? Mas vamos imaginar que essa nossa estrutura, ela se desloque. Ela se desloque como? Vamos imaginar que ela sofra um deslocamento. Eu vou fazer aqui em outra cor. Vou até pegar uma cor aqui, pegar esse laranja aqui. Porque a nossa estrutura ela se desloca assim, ó. A partir da aplicação dessa carga, ela sofra um deslocamento nesse sentido. E aí o nosso apoio ele passa a vir. Opa, acho que eu exagerei aqui um pouquinho. E o apoio veio para cá, tá? Vamos pensar nisso daqui. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos aqui, então, um deslocamento, né?
um deslocamento em Y aqui. Opa. E aqui, ó, um deslocamento. É claro que esses deslocamentos eles são milimétricos, tá? Mas a gente está assumindo ele como um valor maior aqui para título de visualização. Aqui um ΔX, tá? Sabendo aqui, então, a nossa estrutura saiu dessa configuração. Eu estou assumindo, esse deslocamento aqui ele não existe, tá? Mas eu estou assumindo que ele saiu dessa posição para essa outra posição aqui, tá? Beleza. E aí, a gente viu aqui, então, que o somatório dos trabalhos aqui, né? Ó, o somatório dos trabalhos é igual ao deslocamento vezes o somatório das forças. Não é isso? Beleza. E aí, o que a gente vai ter, né? O que realiza trabalho? Força e deslocamento, tá? Se a gente pensar aqui no trabalho da força F3, né? A gente tem essa força F3. Aqui manteve a posição original, não tem deslocamento, tá? Então, quais que são as forças que realizam trabalho aqui? Quais que são as forças que realizam trabalho aqui nessa nossa estrutura? Teoricamente, são as forças que sofreram, nos pontos que sofreram deslocamento. Por quê? Porque esse ponto aqui não sofreu deslocamento, né? Ele se manteve fixo, então não tem, a F1 e a F2 não realizam trabalho. Mas a carga P, aqui esse ponto sofreu deslocamento, esse ponto aqui, então realiza trabalho, e aqui essas duas forças aqui. Porém, né, se a gente parar para analisar, qual que vai ser o trabalho da F3, tá? Se a gente parar para analisar na F3, ó, trabalho, vou escrever aqui, de F3 vai ser o quê? Vamos parar para analisar aqui, ó. O trabalho dela não vai ser o trabalho, vamos colocar LW3 aqui, ó, não vai ser a F3 vezes deslocamento em X vezes o cosseno de θ, não é? Mas qual que é o ângulo θ formado aqui entre a F3 e o deslocamento? Não é 90 graus? Então, lembram lá, né, da física, lá, quando a carga ela é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é igual a zero. Por quê? Porque o cosseno de 90, né, o cosseno de 90 graus, ele é igual a zero. Então, o nosso W3, ele é simplesmente zero aqui, tá? Simplesmente zero aqui. Ok, né? Então, se a gente parar para analisar, as cargas que realmente realizam trabalho é a nossa carga P, que está na direção de deslocamento, e a F4 aqui também, a F4, né? Essa F4 que a gente tem aqui. Então, o somatório dos trabalhos realizados aqui, o que vai ser? O somatório dos trabalhos vai ser P vezes... Peraí. P vezes o nosso deslocamento em Y, né? E depois vai ser o quê? A F4 vezes o deslocamento em X. Só que vai ficar menos, né? Na verdade vai ficar menos. Por quê? Porque esse trabalho aqui é negativo, né? É sempre assim. Se a gente parar para analisar, que ângulo que está formado entre a F4 e o deslocamento em X? Ó, o deslocamento foi nessa direção. E a F4 está orientada na outra direção. Então, se estão em sentidos opostos, é como se o nosso ângulo fosse um ângulo, na verdade, aqui, ó, de 180 graus. O nosso cosseno aqui de 90, de θ, né, ia ficar cosseno de 180 graus. E o cosseno de 180, ele é igual a menos 1. Ou simplesmente a gente pode fazer aquela análise assim, né? Se a força num sentido e o deslocamento está em outro trabalho realizado por essa força, ele é negativo, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, menos a F4 vezes o cosseno de θ, né? Cosseno de θ não preciso colocar o cosseno de θ agora. Menos a F4 vezes o deslocamento em X. Já estou descrevendo aqui que esse trabalho ele é negativo, tá? Isso aqui é igual a zero, né? Isso aqui é igual a zero. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza. Então, se a gente, o que a gente quer? O que é de incógnito aqui, né? Nessa relação, o que é incógnito? O que a gente quer descobrir? Eu quero descobrir a F4. Porque a P eu posso assumir depois um valor qualquer. O exercício pode falar, a carga P é 10, é 20, é 30, é 5. A F4 é uma reação de apoio.
E aí, se eu descobrir a F4, olha só que incrível. Descubro a F4, eu passo a ter 3 incógnitas, esta estrutura passará a ser isostática, né? Eu tenho uma carga aqui, eu tenho 4 incógnitas. Se eu descubro essa, a minha estrutura passa a ser isostática. Aí eu consigo descobrir as outras 3 pelas equações de equilíbrio fundamentais lá, somatório de x, y e momento. Então, eu vou isolar o F4 aqui, ó. Vamos isolar o F4. E aí vai ficar o quê? F4 vai ser P vezes delta y sobre delta x. Então a gente chegou nessa relação aqui, através do princípio dos trabalhos virtuais. Onde a gente tem o quê? Eu não sei, e aí? O que me serve isso aqui agora? O que a gente tem aqui? Nós temos aqui, ó, uma taxa de variação de x em relação a y, tá? O que é taxa de variação? Taxa de variação é simplesmente uma derivada. A cada proporção de x, quanto que eu tenho de proporção de y? Cada vez que desloca, por exemplo, em y, né? Se em y desloca 2, em x desloca quanto? Então a gente tem essa relação dessa taxa de variação, tá? Então aqui a gente tem um conceito que entra o conceito nosso lá de derivada, tá? Então tem uma derivadinha aqui, ó, dy dx. Vou escrever aqui, ó, derivada, que é uma taxa de variação. O mais difícil agora é descobrir qual que é essa taxa de variação para a gente poder aplicar aqui, para a gente saber que a F4 aqui, quanto que ela representa. Para descobrir a taxa de variação, a gente sempre tem que analisar a estrutura na posição de equilíbrio e não na posição deformada, ou seja, na configuração original dela aqui, tudo bem? E aí, qual que vai ser a configuração original dela? Essa inicial aqui. E aí a gente vai tentar estabelecer aqui algumas relações, tá? Algumas relações. Esse lado é L, esse lado é L, tá? Vamos lá. Vou redesenhar a estrutura aqui na sua condição de equilíbrio para a gente poder fazer as nossas análises. Então, olha só. Vamos lá. Vou escrever aqui. Voltar para a posição de equilíbrio, né? Vou desenhar a nossa estrutura aqui, bonitinha. Né? A estrutura é assim, vou nem colocar aqui. E aí a gente sempre estabelece um eixo, uma referência, tá? Uma referência, um eixo de coordenadas que normalmente a gente vai colocar aí, normalmente não, na verdade sempre a gente vai colocar ele, vou fazer ele aqui esse roxo aqui mesmo, vai colocar ele num ponto que não sofre deslocamento. Por quê? Porque tem que ser uma referência geral para todas as análises que a gente vai fazer. Qual ponto aqui nessa estrutura que não sofre deslocamento? É aqui, certo? Então a gente coloca um eixo cartesiano, como se fosse um eixo x e y, nessa posição. Peguei errado aqui, peraí. Vai. Não. Vou pegar. Vai. Peraí que parou de funcionar. Peraí que parou de funcionar aqui, vamos lá. Acho que eu vou ter que reiniciar o... Travou aqui. Deixa eu pausar a aula aqui. Se eu conseguir resolver aqui, a gente volta. Aí voltamos aqui, o computador tinha dado uma leve travada, tá? Dando uma leve travadinha. Mas, vamos lá. Criar um eixo aqui, ó. O eixo sempre é posicionado num ponto de referência. Por quê? Porque eu não posso posicionar a minha referência num ponto que se desloca, tá? É a mesma coisa, né, de a gente estar numa rua, né? Tô numa rua, e aí a pessoa liga para você e fala, onde você tá? Aí você fala, não, eu tô aqui perto do palio vermelho.
Isso é uma referência, né? Isso não é uma referência. Se eu falo que eu tô perto do palho vermelho do carro azul, o carro tá ali, mas depois ele pode não estar. Na hora que o cara chega lá, o carro não tá lá mais. Então isso não é uma referência. Uma referência é um ponto fixo, é um prédio, é uma praça, é alguma coisa nesse sentido. Então a nossa referência que a gente vai ter que analisar, a gente sempre posiciona ela, né, esse eixo cartesiano, num ponto da estrutura que não se desloca, num ponto fixo aqui. E aí aqui nós temos então um eixo Y aqui e um eixinho X, tá? O lado aqui eu sei que ele vale L, esse lado aqui vale L. Esse ângulo aqui a gente pode chamar ele de θ, né? Aqui θ. E aí é o seguinte, aqui ó, se esse lado vale L, né? Quanto que vale esse pedacinho aqui? O ângulo é θ, né? Esse pedacinho aqui vai valer então L cosseno de θ, certo? L cosseno de θ e aqui L cosseno de θ. Então todo esse lado aqui, relação, vai valer 2L cosseno de θ, certo? E esse lado aqui, ó, essa altura aqui, quanto que vale ela, né? Vai valer L seno de θ, é essa altura aqui, perfeito? Beleza. Então, daqui ó, a gente tira algumas relações, né? O eixo X, a gente sabe aqui então que X é igual a, em relação ao nosso ponto de referência, 2L cosseno de θ. E Y é igual a L seno de θ. Perfeito? Beleza. Como a gente está trabalhando com taxa de variação, né? E a taxa de variação aqui depende desse ângulo θ, porque se ele mudar aqui também muda a relação, né? Porque depende do ângulo dele. Então daqui a derivada, né? Taxa de variação dx dθ, né? dx dθ, né? Variando aqui, ó, derivando isso daqui. Derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos 2L seno de θ. E dy dθ é igual ao que? dy, cadê? L seno de θ, derivada do seno é o cosseno, então L cosseno de θ aqui, ok? Essa é a nossa taxa de variação. Beleza, a gente pode reescrever essa relação aqui, então, da seguinte maneira. Aqui, ó. Aqui é dx, tá? Ficou meio feio aqui. Daqui a gente pode, né? O que vai ser o dx? Dx é o quê? Dx é igual, então, a menos 2L seno de θ dθ, né? dθ. E dy é igual ao quê? É igual a L cosseno de θ. Que θ feio, né? Cosseno de θ dθ. Beleza. Então são as nossas relações aqui, ó. Variação em x, variação em y. Aqui é taxa de variação, só está escrito de uma forma diferente, né? Então eu vou substituir nessa relação aqui, ó. O que vai ser a F4, tá? O que vai ser a F4? A F4 vai ser, então, variação aqui, opa, em y. Então vai ser P, né? Vezes L cosseno de θ, opa, dθ, certo? Dividido por 2L, né? Ah, por que negativo? Por que o sinal negativo não vem para cá agora? Por quê? Porque, na verdade, ele não vai interessar agora, porque a gente já orientou aqui, ó, o nosso sinal aqui. A gente já prescreveu que o nosso trabalho aqui ele seria negativo, tá? Por isso que o sinal não precisa vir para cá. É só mesmo em módulo, tá? A gente já prescreveu que o trabalho dessa força aqui ele seria negativo, tá? Então a gente já fez essa análise inicialmente aqui. Então para cá basta vir o valor, tá? Meio que em módulo mesmo. Então 2L seno de θ dθ.
Beleza. Então, a nossa F4 é igual a P sobre 2. Cosseno dividido por seno é o quê? Cotangente. Vezes a cotangente de θ. Então agora, olha só, eu não tinha condições de descobrir F4, né? Através do princípio dos trabalhos virtuais, nós assumimos um deslocamento prescrito aqui, nós conseguimos, então, descobrir quanto que vale a F4, né? Então, se P valer... Vamos imaginar aqui, né? Vamos pensar numa situação hipotética aqui. Vamos pensar que a nossa estrutura ela é desse formato aqui, ó. Né? A gente tem aqui um apoio, outro apoio aqui, e vamos imaginar que esse lado aqui vale 4, e esse lado aqui vale 4 também, tá? 2 aqui, 2 aqui, 2, 2, e nós temos aqui uma carga de 100 kN, né? 100 newtons, 100 kN, né? Quanto que vai valer a nossa F4? Aplicando ali. Então aqui, ó, daqui a F4, ela vai valer a carga dividido por 2, né? 50 vezes cotangente, né? No caso, o ângulo θ formado aqui vai ser 45, né? Que dá 1, né? Cotangente de 45 é 1. Então, então aqui o nosso F4 vale... Opa, 40 não, que doideira. Vale 50 kN. Se a F4 vale 50, olhando aqui, ó, a F1 vai valer 50 também, né? Orientada em posições diferentes. A F2 vai valer 50 e a F3 vai valer 50. Posso até fazer um somatório de momentos aqui se eu quiser. A gente vai descobrir isso. Então a gente conseguiu, através do princípio dos trabalhos virtuais aqui, ó, chegar numa estruturazinha que ela era hiperestática, aplicar o deslocamento prescrito aqui, que é virtual, tá? É uma coisa que não existe para descobrir uma coisa real. É bem louco, né? Através aplicando a taxa de variação. O princípio dos trabalhos virtuais vem só até aqui, ó. A partir daqui, quando a gente encontrou essa taxa de variação, o difícil é nós encontrarmos essa taxa de variação aqui, ó, dy dx. A partir de o quê? A partir de relações trigonométricas, tá? A partir de relações trigonométricas. Então, essa parte aqui, ó, é que na verdade é o mais complexo. Entender, analisar a figura e como que ela está se comportando. Lembrando que essa análise aqui é feita sempre na situação em equilíbrio, na posição original, e que o ponto fixo aqui, ó, do nosso eixo, no qual nós vamos considerar, ele tem que ser posicionado no eixo indeslocável, tá? Por quê? Porque a referência é um referencial que não muda, tá? Se a gente posicionar essa nossa referência em qualquer outro ponto, vai dar um borozinho, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer, porque os outros pontos eles estão atuando em posições diferentes, tá? Então esse foi um dos exercícios aqui de princípio dos trabalhos virtuais, tá? Que a gente tinha para fazer. A gente vai fazer uma outra aplicação aqui, parecido com esse. Lembrando que o nosso foco aqui na disciplina de teoria de estruturas nem é esse aqui, para descobrir forças. Eu estou mostrando para a gente ver as aplicações que a gente pode ter, tá? Isso daqui são chamados mecanismos, né? Como se fosse... um alicate, alguma coisa assim, né? Que pode ter uma movimentação aqui, eu tenho dois eixos fixos, né? Isso aqui também seria um mecanismo. Se a gente pensar no alicate, né? Ó, um alicate, um negócio... Eita, que trem feio, dá. Pensar na estrutura mais ou menos... Vamos pensar aqui. Assim, né? Ó. Eu aperto aqui, aqui dobra, tem um ponto fixo aqui. Seria também uma espécie de mecanismo, a gente consegue descobrir por essas relações aqui. A gente vai fazer mais um exemplo nesse formato aqui, e depois a gente parte para analisar o princípio dos trabalhos virtuais, né, que agora a gente entendeu o que ele é um deslocamento virtual, prescrito e tudo mais, realização de trabalho, né, trabalho virtual. Aí a gente vai para a parte, então, depois do cálculo de deslocamentos, e a gente vai ver um pouco de deslocamento em treliças e deslocamento em vigas, aplicando também o princípio dos trabalhos virtuais, tá? Aí lá é uma forma um pouquinho diferente de resolver. Mas a gente vai fazer mais um exercício nesse formato nosso aqui, tá bom? Vou pausar aqui para poder abrir outra folha. Bom, pessoal, vamos analisar agora essa estrutura aqui que a gente tem, apertada aqui. Ó. Então, eu tenho essa estrutura, tá? Parecida com a outra, né? Aqui uma carguinha P aplicada. E o que vai acontecer quando essa carga P for aplicada aqui nessa estrutura? Ó, aqui é um apoio móvel, né? Então, a tendência é que essa estrutura tende a
abrir assim, né? Tende a ter esse comportamento, tá? E aí não vai funcionar. Qualquer carga que eu colocar aqui, ela vai deslizar. Mas imaginemos aqui que a gente tem aqui agora, ó, uma mola. Uma mola aqui, ó, presa, fixa ali. Beleza, então agora quando eu tentar abrir essa estrutura aqui, a minha mola vai tentar abrir, certo? E aí, quando a mola tentar abrir, ela vai, né, constante elástica dela aqui, mais rígida ou menos rígida, ela vai impedir até chegar a um ponto que a minha estrutura vai ficar em equilíbrio, né? Porque atingiu aqui o máximo que a mola poderia suportar, poderia abrir, e a minha estrutura vai ficar em equilíbrio, dependendo da carga P. Aqui, se for aumentando a carga P, ela vai abrindo mais, né? Beleza. Aqui, a gente precisa descobrir, então, qual que é... o problema é o seguinte, descobrir qual que é a força da mola quando essa estrutura entrar em equilíbrio. Então, vou até escrever aqui, ó, descobrir, tá? Descobrir. Opa. F mola para o equilíbrio. A estrutura ficar em equilíbrio, tá? Então, a gente vai ter uma força de reação aqui na mola. Em que sentido atua essa força de reação da mola? Bom, aqui existem duas possibilidades, né? Matematicamente falando, a nossa estrutura ela pode tanto acontecer esse comportamento e ela abrir para cá, quanto, né, ela se encurtar aqui, né? Mas, né, aqui do ponto de vista matemático, duas coisas podem acontecer. Mas do ponto de vista de engenharia, a gente supõe que essa estrutura ela vai abrir, né? Vou aplicar uma carga aqui e ela vai abrir, tá? Então, se a nossa força da mola vem para cá, né, a tendência de ter esse deslocamento, a nossa reação da mola, né, a nossa força de reação da mola aqui, ela vai estar atuando nesse sentido, certo? No sentido contrário, né? Se a nossa estrutura for abrir. Então, aqui a gente vai ter o nosso F mola. E a gente pode fazer aqui, então, analisar a abertura, né? A abertura aqui desse nosso mecanismo, tá? Então, é como se fosse acontecer isso daqui, né? Ó. Né? Essa bolinha aí para cá. Deslocamento, aplicamos o deslocamento aqui, que ele é virtual, tá? É um deslocamento virtual. E a gente passa a ter aqui, então, ó, um deslocamento Y, mesma coisa. E um deslocamento ΔX, né? E a gente sabe que o somatório dos trabalhos internos aqui, né? O somatório dos trabalhos internos, dos trabalhos aqui realizados por essas forças externas aqui, ele é igual a zero. Então, daqui a gente tira aqui, o que a gente vai ter? P vezes delta, Y, né? Aqui, as nossas forças estão em sentido contrário, então vai ficar o trabalho realizado aqui é F de cosseno de θ, cosseno do ângulo 180 graus, ou simplesmente eu analiso que a força está para um lado e o deslocamento está para o outro. Então, menos a força da mola vezes deslocamento em x. É igual a zero. Então, aqui, ó, a força da mola é igual a P vezes ΔY, variação, ΔY, deslocamento, taxa de variação, ΔX, certo? E aí vai ficar muito semelhante àquele outro problema que a gente já fez, né? Porque fazendo a nossa análise, né, a relação, né, essa relação ΔY sobre ΔX, a gente acha ela, né, na posição de equilíbrio. Então, eu vou até escrever aqui, ó, a relação, de novo, para reforçar, é encontrada na posição, né, de equilíbrio. Beleza. E onde que a gente vai colocar o nosso referencial, né? Num ponto que não se desloca. Aqui se desloca, aqui se desloca. Então, o nosso referencial tem que ser aqui. Beleza. Então, vamos definir aqui onde vai ser o nosso referencial aqui, ó. Então, aqui tem a estrutura, né? A estrutura vai estar aqui, ó. Bem aqui. De novo,
Quanto que vale aqui, ó, que nós temos o eixo Y e o X, né? X. Esse comprimento aqui, né, ó. Aqui o ângulo é θ, pode chamar de θ. Esse aqui é y igual a L seno de θ, né? E aqui embaixo, a gente já, da outro exercício, do outro probleminha que a gente fez, né, a gente já tinha encontrado que aqui era o quê? Era 2L cosseno de θ. E aí, novamente, a gente cai naquela relaçãozinha, né? Que dy dx é igual a L cosseno de θ. dy dx não, né? dy dθ, né, pessoal? Em função do ângulo, tá? Perdão. É igual a L cosseno de θ. Né? Derivado do seno é o cosseno. Então, dy é igual a L cosseno de θ dθ. E dx dθ é igual a menos 2L cosseno de θ, né? 2L cosseno não, 2L seno, né? Menos, derivado do cosseno é menos seno, menos 2L seno de θ. Então, daqui, dx é igual a menos 2L seno de θ dθ. Daqui vai sobrar, então, que a força na mola é igual ao quê? P vezes a taxa de variação y e x. Então, vai ficar, ó, cosseno sobre seno de novo, né? O sinal aqui não vai interessar pra gente, porque a gente já fez a análise aqui quando a gente estava analisando a questão do trabalho, tá? Então, na força da mola vai ficar só o quê? P sobre 2, de novo, vezes a cotangente θ. O que é isso que eu estou escrevendo? Cotangente de θ, tá? E aí a gente consegue descobrir então quanto que vale a força da mola, tá? Nesse caso aqui. Então, são problemas. Aí existem problemas mais complexos, a gente vai acabar não entrando neles aqui, tá? Por exemplo, se eu tiver uma estrutura que ela é, sabe aquelas molinhas, parece tem uns molinhas de joguinho, não sei o que ela é assim, ó, mecanismo que tipo um varalzinho, fazendo assim, isso aqui abre e fecha, né? Tem como a gente descobrir, né? É fixo aqui os pontos fixos, tem como a gente descobrir as forças em cada uma dessas barrinhas aqui, pelo princípio dos trabalhos virtuais, supondo que vai ter um deslocamento, esse aqui vai ser fechado, tá? Mas a gente vai acabar não entrando muito, porque a nossa ementa ela pede mais para a gente trabalhar com deslocamentos, tá? Deslocamentos em estruturas, em treliças e em vigas. Mas aqui, ó, a gente tem condições de aprofundar. É até bom para a gente entender como que é o princípio dos trabalhos virtuais para descobrir forças também, alguns exemplos de aplicações dele, tá? Mas era isso, nessas duas primeiras aulas, então a gente viu o que é o princípio dos trabalhos virtuais, alguns exemplos de aplicações em mecanismos aqui. E aí no próximo vídeo, então, a gente vai partir para fazer um estudo desse nosso conteúdo, né, aplicado em treliças. Entendeu? Um pouquinho da teoria lá, que muda um pouquinho, e suas aplicações. Então é isso, forte abraço, até a próxima. Caso não tenha entendido, podem perguntar lá no grupo, enfim.